Ó lá, oi pra turma lá. Oi. Vem. Vocês não vão na cozinha aí? Fecha um pouquinho a porta, amor, porque senão vai dar muito barulho aqui. Antes desse vídeo começar, eu preciso te pedir, cara, por favor, não te custa nada. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta se você gostou ou se você não gostou de alguma coisa e envia para aquele seu amigo que gosta de tênis de mesa. Por favor, segue o vídeo aí. Fala, turma! Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para explicar quem sou eu como atleta no tênis de mesa. Por que eu vou fazer esse vídeo aqui? Porque tem poucos vídeos, eu posto poucos vídeos jogando, treinando, e eu já jogo muito menos, talvez eu diria, sei lá, em frequência, 10% do que eu já treinei. No período que eu mais treinei, eu acho que o ano que eu mais treinei foi o ano de 2009, talvez 2010 um pouco. Eu treinava pelo menos 2 períodos de 3 horas. Era bem corrido, eu não tinha muita coisa que fazer também. Eu recebo muita pergunta, assim, eu não moro hoje, atualmente eu não moro no Brasil. Então as pessoas não me veem jogando no Brasil e eu produzo conteúdo normalmente em português. E daí, normalmente, óbvio, são brasileiros que vão ver o meu conteúdo de tênis de mesa. E a pergunta que eu mais recebo, eu acho, é assim, qual absoluto que você seria no Brasil, tá? E para quem não sabe o que é absoluto, para quem não está inteirado com relação à competição, eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples. Absoluto é como se fossem divisões. Se eu não estou enganado, eu estou um pouco por fora de como está funcionando lá, mas se eu não estou enganado, tem 5 absolutos. Não, 6, se eu não estou enganado. Absoluto A, absoluto B, absoluto D, não, absoluto C, D, E, F. 6, isso. É como se fossem divisões, por exemplo, se você é absoluto A, você joga na primeira divisão do Brasil. Se você é absoluto B, você joga na segunda divisão do Brasil. Se você é absoluto C, você joga na terceira divisão do Brasil. Então eu vou tentar explicar como foi a minha trajetória no Brasil. No meu tempo era um pouquinho diferente essa questão de pontuação. A última vez que eu joguei no Brasil, deve fazer 5 anos mais ou menos, uns 5 anos. E eu tenho interesse sim de voltar a jogar competições um dia no Brasil, mas eu não sei quando. Na realidade eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu comecei, hoje eu tenho 33 anos, eu comecei quando eu tinha 9 anos, então faz aí 24 anos. Comecei brincando na minha escola, numa escola chamada Alberto Bauer, e aí dessa escola eu comecei a jogar. Não era muito bom tecnicamente, era bem tortinho, assim, comecei jogando caneta, pra quem não sabe, é empunhador que você segura, enfim, de uma forma diferente na raquete, a canetinha, né, que a gente chamava. E só que eu era muito guerreiro, colocava muita bola na mesa, então mesmo de um jeito torto, mesmo meio doido, eu já comecei na escolinha ganhando de algumas crianças que treinavam há mais tempo. Então, nesse período de escolinha, eu passei 2 anos aproximadamente, 3 anos, vamos dizer. 2001, 2 e 3. Ali no final de 2003, eu já estava começando a ser chamado para treinar no que a gente chamava de fundação. Todo mundo queria treinar na fundação. E o que é tal fundação? Tem um órgão que se chama Fundação, já foi extinto inclusive, hoje tem outro nome hoje. Chamava Fundação Municipal de Esportes, em Jaraguá do Sul. E a Fundação Municipal de Esportes, ela financiava o trabalho do esporte na cidade, inclusive do tênis de mesa. Então, por isso que todo mundo falava que era treinar na fundação, porque a gente treinar no clube que a gente treinava era sinônimo de representar a Fundação de Esportes, digamos assim. Então, todas as crianças da cidade que jogavam tênis de mesa ou que jogavam outras modalidades gostariam de treinar no clube da fundação. E aí eu levei 2, quase 3 anos para poder ser chamado para esse clube da fundação, digamos assim. E aí em 2004 eu tive o grande sonho de ser federado, que também hoje em dia é muito fácil, né? Antigamente era um sonho, porque você tinha que sair da escolinha do teu clube, da escolinha da tua escola, no caso. Aí esse teu clube, que era financiado pela fundação, ele te chamava para jogar, então ele só chamava os melhores da cidade. O tênis de mesa na minha cidade era bem fomentado, assim, então quase todas as escolas tinham trabalho com tênis de mesa. Então já era muito difícil ser chamado, daí eu fui chamado em 2003, mais ou menos, final. Depois, em 2004, eu fui federado, que significa o quê? Você ter um registro na Federação Catarinense de Tênis de Mesa e na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Significa que você é um atleta federado. É quase que não chega a ser um atleta profissional, mas naquele tempo tinha esse peso, tipo assim, sei lá, você andava na rua lá na cidade pequena, né, e falava, pô, aquele ali, ele é federado no tênis de mesa. E todo mundo, caramba, então ele joga muito. Então, 2004 foi meu primeiro ano de federado, tinha 12 anos, então eu era da categoria Mirim. Foi onde eu joguei meu primeiro estadual, que foi em Joinville, né? Meu primeiro campeonato estadual. Se eu não me engano, eu perdi meus 2 jogos da chave, eram 2 jogos da chave, perdi. Mas nossa, eu fiquei encantado porque eu via muito atleta forte. Eu lembro que na minha categoria, ninguém vai conhecer aqui, talvez os mais antigos de Santa Catarina, mas o melhor de todos era o Coxa, né? A galera chamava de Coxa, o Coxinha, porque o nariz dele parecia uma coxinha. Então, ele era muito forte, cara, ele era muito bom, ele era o melhor cara da minha categoria, ele arregaçava todo mundo, e ele jogava caneta. E depois eu vim
eu vinha me tornar amigo dele e jogar na mesma equipe que ele. Pra mim, porra, foi uma honra, né? Eu não posso deixar de citar nesse vídeo também a honra que eu tive, agora eu não lembro se foi em 2006 ou 2007, foi um desses 2 anos. Eu fiz um treinamento no Fran TT, era o clube referência do Brasil, nesse tempo onde eu fiz o treinamento, né, foi 2006 ou 2007. E nesse treinamento que eu participei, quem estava também era Hugo Calderano e Cláudio Massad, 2 atletas, um atleta olímpico, outro atleta paralímpico, melhores do mundo aí no que fazem, estão entre os melhores, né? Então foi muito legal. Nessa ocasião, inclusive, eu sempre gosto de tirar essa onda, né? Porque eu acho que eu nunca mais vou poder falar isso, né? Tenho certeza que eu nunca mais vou poder falar isso. Mas eu ganhei do Caldeirano nessa ocasião, no torneiozinho que a gente fez, né? Ele tinha... Cara, era 2006 ou 2007, então eu tinha uns 15 anos e ele tinha uns 11. Não, eu tinha uns 14, 15, ele tinha uns 10, 11 anos mais ou menos. E aí no torneiozinho que a gente fez no final dos treinamentos, ali eu ganhei dele, foi duro pra caramba, foi difícil. Nesse tempo eu usava pino, olha que engraçado, eu usava pino curto no back. E então foi uma experiência bem legal aí que eu pude ter, foi muito bacana esse treinamento. Enfim, aí. Aí joguei estadual em 2004. E aí, cara, pro vídeo não ficar super longo, eu quero fazer esse vídeo de no máximo 10 minutos aí. Aí eu fui jogando estaduais, nunca me destacando muito, mas já melhorando, mudei pra clássico depois. E aí passei a chegar em oitavas de final, quartas de final de estadual. Posso dizer que eu estava ali no top 10 do meu estado, vamos colocar assim, no top 10 do meu estado, né, nas categorias que eu fui jogando. Mirim, infantil foi um pouquinho melhor, juvenil já foi um pouquinho melhor, até que eu fui jogar em Joinville, que é uma cidade vizinha à minha cidade, Jaraguá do Sul, e tinha na época, junto com Criciúma, acho que Criciúma e Joinville rivalizavam como os clubes mais tradicionais do estado. Né? Em Criciúma quem fazia o trabalho era o Alexandre Guise, o Xande, que acho que faz o trabalho até hoje lá, um excelente treinador. Em Joinville quem comandava tudo era o Toshimi, e quem trabalhava com a gente, além do Toshimi, era o Brunão, que faz o trabalho até hoje lá, faz um trabalho também com a seleção brasileira, e o Nando, que hoje eu acho que nem trabalha mais com tênis de mesa, que também era um baita atleta e depois virou um baita treinador. Então esses 3 treinadores de Joinville, o Toshimi, o Nando e o Bruno faziam esse trabalho com a gente. Então foi em 2009, eu tinha 17 anos, era meu penúltimo ano de juvenil, eu fui para Joinville. E coincidiu também com o meu primeiro ano de universidade, na educação física, né? Então, com 17 anos, Aurélio e Augusto, que também eram caras muito bons, foram para Joinville também. E aí o Coxinha, que eu citei aqui no começo, estava lá também. Então nós tínhamos a equipe cotada para ser a melhor equipe nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina em 2009. Era eu, Aurélio Augusto e Coxinha. Só que nesse ano, acho que foi gripe aviária, não sei o que deu lá, que acabou que não tiveram joguinhos. Mas esse ano de 2009 foi muito bom para mim. Aí esse ano de 2009, pela primeira vez, eu fui seleção catarinense. Eu não lembro se foi terceiro ou quarto colocado, eu acho que foi quarto colocado. Foi assim, ó, o Aurélio e o Augusto ficaram nas 2 primeiras posições, e eu e o Coxa a gente ficou na terceira e quarta posições. Então a seleção catarinense foi eu, Aurélio, Augusto e o Coxa, só que o Coxa não podia, acho que porque tinha que pagar, e aí, enfim, não lembro direito. Aí quem foi jogar no Brasileiro Seleções Juvenil em 2009 foi eu, Aurélio e Augusto. E bom, foi muito legal, e 2010, aí eu recebi uma proposta de Jaraguá, minha cidade natal, para ganhar um dinheiro. Foi a primeira vez que eu vi um dinheiro assim considerável no tênis de mesa, né? Era um dinheiro para eu ser atleta e para eu começar a dar aula também, lá na cidade, em Jaraguá do Sul. E aí eu queria muito continuar em Joinville, só que a proposta em Jaraguá era muito boa, acabei voltando para Jaraguá. E aí no último ano juvenil eu acabei jogando em Jaraguá do Sul. Aí nesse ano eu também fui seleção catarinense, e dessa vez era Davis. O que é Davis? Pode jogar só 2 atletas, 2 atletas jogam individual, e esses mesmos 2 podem jogar dupla, então você pode ter 2 atletas na equipe. Então esse ano a equipe da seleção catarinense foi eu e o Black, de São Bento, parceiraço também. E daí em 2010 nós fomos seleção catarinense juvenil, e nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, ganhamos do Rio de Janeiro na final, e o brasileiro foi no Rio, com uma torcida gigantesca. Acho que o nome do ginásio era Miésimo da Silva, se não me engano, e tinha uma torcida gigantesca do Rio na final. E a gente ganhou, tava 2-2 em partidas. Esse dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, entendeu? Tava 2-2, e aí o 5º jogo eu tava perdendo de 2-1 e 10-3. E aí eu virei, ganhei o jogo, e aí nós fomos campeões brasileiros de seleções juvenis no Brasileiro de 2010 no Rio. Depois disso começou a complicar mais pra mim. Por quê? 2010 eu comecei a namorar, foi minha primeira namorada mais séria. Então, cara, se você é novinho e tá assistindo isso daí, você vai entender depois do que eu tô falando. E se você já passou dessa fase e teve uma namorada no período que você tava jogando tênis de mesa, você também vai entender. Eu não queria mais saber de tênis de mesa, era complicado. Isso foi em 2010. Aí, cara, daí, eu não falo isso com tristeza, porque a vida é como ela é, né, cara? A gente tem as consequências das nossas escolhas e a coisa vai acontecendo. Mas acho que eu posso falar que 2009 e 2010 foram meus melhores anos, e depois daí eu nunca consegui jogar da mesma forma, justamente por essa sucessão de acontecimentos, né? 2010 eu comecei a namorar, mas ainda assim
fui campeão brasileiro de seleções. Aí em 2011 eu já estava muito morando, acho que eu já estava em 2011 morando junto já. Foi 11, 12, 13, acho que foi 3 anos, não, acho que foi 2 anos, 11 e 12, isso. Eu estava indo pro meu terceiro ano de faculdade, eram 4 anos de faculdade da Educação Física, licenciatura que eu fiz na Univille em Joinville, eu estava indo pro terceiro ano. E a faculdade já estava começando a ficar muito difícil. Foi onde eu recebi uma proposta. O Ademir, ele fez meio que uma proposta casada. O Ademir, ele é treinador de Concórdia, né? E quem faz um trabalho em Concórdia, que é um clube que, se eu não me engano, foi o clube que mais ganhou jogos abertos de Santa Catarina no tênis de mesa. A equipe já tinha, de Concórdia, tinha o Juliano, que é o, pra quem não conhece, Juliano Peixoto, jogou Olimpíadas de Atlanta, 96, um cara super fera, lenda do tênis de mesa aí. O Du, também um cara que já foi, se eu não estou enganado, seleção brasileira, jogava em Piracicaba, um cara também excelente. E o Bruno Anjos, se eu não me engano, eram esses 3 que tinham na equipe. Se eu estou esquecendo de alguém, desculpa, cara. Era uma equipe muito boa, era uma das equipes favoritas para ser campeã, em 2011, né? E aí ele também queria ter a Priscila, que a Priscila era, eu posso considerar, acho que a minha melhor amiga, cara. Nesse tempo aí a gente tinha muito contato. Ela, Priscila Salvador, pra quem não conhece, uma pequenininha que joga pra caramba. Já foi seleção brasileira de base, em todas as categorias e tudo. E sempre morou em Jaraguá, mora em Jaraguá até hoje. E a gente era muito amigo, ele queria ter a Priscila na equipe. E a gente era muito parceirão. E eu não lembro como é que foi feito o acerto, mas como eu já tava meio que assim, pô, não vou conseguir treinar direito, não sei como é que vai ser minha vida no tênis de mesa e tal, vou aproveitar enquanto eu posso. Aí peguei uma graninha que o Ademir me ofereceu, ele falou assim, ó, vou dar uma grana pra Priscila, vou dar uma grana pra ti, eu envio uma mesa pra vocês, envio bolas pra vocês, aparador, vocês encontram um local pra colocar essa mesa, e vocês fazem os treinos de vocês. Porque daí, se a gente fosse jogar por Concórdia, a gente não poderia treinar no clube de Jaraguá. E aí eu aceitei, cara, porque em Jaraguá eu não sabia mais muito o que eu ia fazer. Eu já tinha passado do juvenil, isso também é muito interessante para falar, porque é um período de transição. Quando você tem o seu último ano de juvenil, com 18 anos, atualmente acho que é com 19, mas antes era com 18, você não sabe muito o que você vai fazer, porque eu era assim, ó, eu tinha um nível que eu considerava muito bom pro juvenil, assim, não seleção brasileira, mas era um nível bom, podia me manter bem jogando, bem nos campeonatos e tudo, mas para adulto não era um nível suficiente para continuar, entende? Então essa fase de transição é mais difícil, cara. Poucas pessoas sobrevivem no esporte, eu digo, como atleta, entre o juvenil e o adulto. Eu falei, cara, a melhor oportunidade para mim é tirar essa graninha o máximo de tempo que eu conseguir e contribuir para a Concórdia, né? E minha contribuição, claro, ia ser como atleta, mas ia ser muito mais ajudando a Priscila, porque a Priscila tinha resultados muito expressivos, tanto na categoria de base quanto no adulto, né? Ele mandou essa mesa e tal. No fim das contas, cara, deu muito certo, porque foram 2 anos que eu tive muito felizes em Concórdia, assim, agradeço muito a Ademir por isso. A Pri também, ela teve resultados incríveis. Só que olha que louco, acho que eu nunca falei isso, cara. Não sei se a Pri vai ficar brava comigo ou a Ademir. Mas enfim, isso aí já tem mais de 10 anos, então tá tudo certo. Peraí, desculpa interromper a resenha, mas eu preciso te falar que eu tenho um curso de tênis de mesa, onde eu ensino do absoluto zero a jogar. Então se você tá precisando de um professor, quer aprender a jogar um bom tênis de mesa, clica no link no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Cara, eu acho que a gente deve ter treinado, se juntar todos os dias que a gente treinou nesses 2 anos, eu não sei se dá 30 dias. Não sei. Mas a gente ia todo dia. O que a gente fazia? A gente ia todo dia. Era bem no centro local, né? Então a gente batia uns 2 minutos de bola. Aí falava assim, pô, Pri, vamos lá tomar uma cerveja lá no Trilhão. Era o Trilhão Lanches. Pra quem é de Jaraguá sabe. Não sei se existe ainda, acho que não existe mais. No Calçadão. Cara, eram 5 minutos a pé. A gente batia a bola 2 minutos e falava, pô, Pri, hoje tá foda. A Priscila falava, porra, hoje tá foda, hoje é dia de tomar uma. Solzão em Jaraguá. A gente ia tomar uma no Trilhão. Então, certamente a gente tomou mais litros de chopp do que treinou nesses 2 anos aí. E foi justamente os 2 anos que eu terminei a faculdade, então 2011 e 2012. Aí em final de 2012 eu me formei. Aí tive um choque de realidade, porque assim, eu ainda namorava, a minha namorada me cobrava um pouquinho desse lance com razão, né? Ah, eu quero ter uma família, quero comprar um terreno, quero construir uma casa, quero não sei o quê. E eu queria só ir pra campeonato de ping-pong, jogar até sábado, e no sábado ir pra balada. Era muito sincero mesmo assim, né? Enfim, pressionado pela minha namorada um pouco, e como eu gostava também de musculação, de academia, eu passei a trabalhar numa academia de musculação, passei a trabalhar o dia inteiro. E eu me tornei depois gerente da academia, o dono da academia pegou confiança em mim, eu abri a academia e fechava. Então a partir ali do início, eu formei final de 2012, quando eu me formei, eu saí de Concórdia, né? Eu nunca morei em Concórdia, mas deixei de jogar por Concórdia. E aí fiquei meio à deriva, assim, 2013 e 2014 foram os anos mais difíceis pra mim, assim, anos que eu não cheguei a ir no médico, mas eu diria que eu entrei em depressão, porque tinha momentos assim, tinha dias que eu chorava muito. Tava muito triste, porque eu trabalhava na academia, tava bem na academia,
Só que não tinha mais tempo de treinar, não tinha mais tempo de jogar tênis de mesa, não tinha mais aquela rotina de competição. A rotina de competição que eu tinha tido de 2004 até 2012. De repente ela foi interrompida. E aí em 2013 eu tava muito mal, 2014 eu tava muito mal. Eu não posso passar esse vídeo sem agradecer a cidade de Itapeva. Principalmente o Fabinho Bola Branca e o Fubá, que foram pessoas depois que se tornaram amigos pessoais, eram dirigentes da área de esportes da cidade nesse tempo, né? E que me levaram para poder jogar os jogos regionais do interior lá. Então, no ano de 2013 e 2014, apesar de estar nessa draga, num momento difícil da minha vida, eu joguei lá em Itapeva e isso me ajudou muito. Em 2013 nós conseguimos uma medalha até improvável para a cidade, foi bem legal. E em 2014 eu fui incumbido de montar a equipe. Então eu levei a equipe titular e o primeiro reserva para Itapeva no masculino. Montei a equipe feminino também. Confesso que no feminino eu não lembro qual foi o nosso resultado, mas no masculino nós fomos campeões. Eu vou até deixar a foto aí. Então tenho muita gratidão à cidade de Itapeva, ao Fabinho, ao Fubá principalmente, por essa experiência. Foi um momento que, realmente, como eu falei, é um momento que eu passei muito difícil da minha vida em 2013 e 2014, e nesses 2 anos eu joguei os jogos regionais lá no interior de São Paulo. E aí, essa história também, esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas enfim, é a história, né? Eu tava bem triste, como eu falei, acho que em depressão e tudo, e isso tava afetando meu namoro, então meu namoro tava bem complicado, tava numa situação muito ruim, quase terminando, tudo e tal. E me deu uma loucura, cara, eu falei, cara, eu vou pra Europa, tentar ser atleta na Europa. Eu não tinha cérebro mesmo, tá bom. Isso foi ali, final de 13, eu comecei a pensar isso, né? E aí eu liguei pro Du, que foi onde com quem eu joguei em Concórdia, um cara assim muito gentil, muito gente boa, muito parceiro, pô, a gente troca ideia até hoje. E o Du, ele já havia jogado na Bélgica, que é aqui onde eu moro hoje. Ele já havia jogado na Bélgica. E aí a gente conversou um pouco sobre isso e tal. E lá pelas tantas, eu não vou lembrar dos detalhes pequenos da história, mas assim, datas e tudo, mas assim, lá pelas tantas, num momento lá, eu falei, Du, tu tem o contato do Thiago Monteiro, cara? Porque, pô, eu tinha trocado algumas ideias com o Thiago Monteiro em competição, ele sempre foi muito gentil comigo, assim, um cara gente boa, super humildão. E nesse tempo aí, cara, ele não sei se ele era se ele não era o melhor atleta do Brasil, era um dos melhores atletas do Brasil. Morava na Europa já há algum tempo, e eu falei, Du, cara, tu conhece o Thiago, me dá o contato dele, pelo amor de Deus, eu tô ficando maluco aqui, eu vou morrer, cara, eu tô em depressão, e eu quero ir pra Europa pra ver como é que funciona o ping-pong na Europa. Aí, beleza. Aí mandei mensagem daí ele me deu o contato do Thiago. Eu mandei mensagem pro Thiago, eu lembro que eu tava na academia, que eu trabalho ainda, quando eu mandei mensagem pro Thiago. Eu falei, Thiago, minha vida aqui tá complicada, tá sem sentido, eu tô muito triste, porque tal. Cara, eu não tinha certeza nem que ele ia me responder. Ele não só me respondeu, como ele enviou um e-mail justamente para um clube, que ele falou, ó, tem um clube no sul de Bruxelas e tal, que eu tenho contato e tal, vou enviar um e-mail para eles. E curioso, que é um clube que eu trabalho hoje, um dos clubes que eu trabalho hoje. Isso era em 2014. Aí enviou... Aí eu não fiquei muito certo da resposta, eu fiquei um pouco com medo de ir, a coisa era muito incerta e tudo, mas eu tava tão maluco que eu vendi a única coisa que eu tinha, que era um golzinho velho, vendi esse golzinho, com esse dinheiro, eu peguei um bolo de dinheiro do gol, assim, tudo na mão, né, não tinha Pix, não tinha nada, peguei um bolo de dinheiro, botei numa jaqueta velha que eu tinha e fui na agência de viagem, chamava Jaraguá Turismo. Fui nessa agência de viagem e coloquei o bolo de dinheiro em cima da mesa e falei, eu quero uma passagem para Bruxelas. E aí o cara pegou, fez lá o Hilário, nunca me esqueço o nome do cara, Hilário, o agente de viagem lá. Pegou, fez a passagem, tudo. Com o que sobrou, eu saí da Jaraguá Turismo, o shopping de Jaraguá era bem pertinho, fui no shopping, tinha uma casa de câmbio. Com o resto que sobrou do bolinho de dinheiro, eu comprei euros. E aí vim pra Europa, como a galera fala, eu uso esse termo hoje, né, engraçado, com uma mala e um sonho. Em meio de 2014 eu fui pra Europa, e aí bati na mesma porta do clube que o Thiago tinha enviado o e-mail pra mim lá. Então sou muito grato a ele até hoje. Foi graças a ele também que hoje eu tô aqui, né. E aí em 2014 eu vim, só que não era como eu imaginava. Enfim, em resumo, eu não tinha nível técnico para ser atleta profissional. Eu via caras aqui, pô, se no Brasil eu via muito cara bom, aqui multiplica por 10. Tipo, era absurdo. Eu falava, cara, não tem como. Tinha cara que treinava muito menos que eu e jogava muito melhor que eu. Eu falava, cara, não é pra mim isso, o mais alto nível, ser atleta olímpico ou tentar viver só jogando não vai ser pra mim. Mas eu gosto do tênis de mesa e aqui tinha muito mais oportunidade para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com tênis de mesa em 2014 aqui, comecei a fazer sparring, a dar aulas em grupo, a encontrar umas aulas particulares para dar também e tudo. E comecei a trabalhar e aí vivi na temporada de 2014 e 15 aqui. E no início de 2015, aí quando eu vim pra cá, né, minha namorada daquele tempo não quis vir comigo, a gente acabou terminando, um relacionamento de quase 5 anos. Mas no início de 2015 eu conheci a minha esposa, brasileira, mas conheci ela aqui na Europa. Voltamos pro Brasil, porque daí eu já não tinha mais esse sonho de ser atleta, tava com saudade da minha família também e tudo, e principalmente porque eu queria casar
com a Isabela, queria fazer tudo certinho, então não queria viver uma vida maluca aqui, uma vida incerta, né? Eu já tava com a cabeça um pouco mais no lugar. Não tanto assim, mas um pouco mais já. E aí voltamos, casamos, tive 2 filhos no Brasil, tal, depois por outras circunstâncias. Aí lá no Brasil, cara, foi tudo uma bagunça, porque teve um período que eu trabalhei com tênis de mesa, um período que eu não trabalhei, joguei um pouco, mas sem treinar muito, nunca me dediquei 100% ao tênis de mesa estando no Brasil, nesse período que eu voltei de 2015 até 2022. Só um adendo nesse vídeo que eu esqueci de falar, entre 2015 e 2022, quando eu estive no Brasil, eu nunca me dediquei 100%, mas eu tive alguns lampejos, algumas alegrias também no esporte, como por exemplo os Jogos Abertos, agora eu não vou lembrar se foi de 17 ou 18, mas foram Jogos Abertos que eu joguei por Jaraguá, Jogos Abertos de Santa Catarina, e joguei o individual, e nesse individual eu conquistei, eu não sei, eu perdi na fase entre quinto e sexto, então eu fiquei em quinto ou sexto. Na minha frente ficaram Kazu Matsumoto campeão, Gustavo Yokota segundo colocado, Guilherme Volpato de Floripa ficou em terceiro, Enzo ficou em quarto, e aí eu e o Luiz Anjos de Joaçaba a gente ficou em quinto e sexto. Nesse evento eu ganhei contra o Nonato, que era um cara muito respeitado lá em Santa Catarina, ganhei dele no individual, ganhei do Gross Klaus, que eu acho que eu já tinha perdido, sei lá, talvez umas 5 vezes eu joguei com ele, perdi todas. Nesses Jogos Abertos acabei ganhando também, um cara que eu sempre fui fã. A galera que é das antigas aí conhece o Gross. E ganhei também nesse evento do Gilmar Aleixo, acho que foi 16-14 na nega. Ele colocando bola pra caramba, eu terminei muito mais cansado que ele, apesar de ter, acho que, sei lá, naquele tempo 3 vezes menos a idade dele. Eu terminei morto, mas graças a Deus ganhei. Então esses Jogos Abertos nesse período foi muito legal, mas era um período que eu já nem treinava mais. Nesse período eu tive a honra de ser coordenador da modalidade do tênis de mesa em Jaraguá do Sul. Isso foi muito legal, porque eu comecei em Jaraguá do Sul, depois eu era o treinador responsável pela cidade, essa experiência foi muito legal. Depois acabei deixando o trabalho, porque teve um período de pandemia, um período que ficou muito conturbado, e aí eu deixei o trabalho na cidade. Depois em 2022, aí por outras circunstâncias, vou começar o vídeo para falar de tênis de mesa, não vou ficar falando de, sei lá, outras circunstâncias, ou família e tudo, mas por outras circunstâncias, início de 2022, a gente voltou para Bruxelas, porque eu já tinha morado aqui, eu conheci minha esposa aqui, também já tinha morado aqui, eu falei, cara, vamos pegar nossas 2 crianças e vamos tentar a vida em Bruxelas, mas eu ainda falei pra ela, a última coisa que eu quero fazer lá em Bruxelas é trabalhar com tênis de mesa. Só que aí o trabalho que eu encontrei mais fácil aqui foi no tênis de mesa. Então voltei a trabalhar e voltei a me empolgar para jogar, porque estando aqui no ambiente e tal, eu comecei a voltar a treinar, bater minha bola e tudo. E enfim, aí joguei a temporada 22-23 pelo Logi, a temporada 23-24 pelo Logi, a temporada 24-25 pelo Logi. Então foram 3 temporadas que eu joguei pelo Logi. A última joguei muito menos, porque aí minha esposa ficou grávida do nosso 3º filho. Então foi uma temporada bem mais bagunçada por conta da gravidez e por eu ter outras 2 crianças pequenas e tudo tal. E aí joguei muito menos, só que mesmo jogando muito menos, eu tive a honra de estar entre os 200 melhores atletas federados aqui na Bélgica. Hoje são 27 mil federados na Bélgica, eu estou entre os 200 melhores atletas. E com essa performance também eu tive contatos de clubes da França, tive um contato também que não deu muito certo de um clube da Alemanha, também por questão de agenda, por questão de tempo mesmo, né? Complicado jogar em vários países ao mesmo tempo. Mas o clube na França deu certo e na próxima temporada eu vou jogar na França. A última divisão que eu joguei aqui, eu revezava entre a 2ª Nacional e 3ª Nacional, que em nível de força, a 2ª, na verdade, é a 3ª, porque tem super divisão, 1ª Nacional, 2ª Nacional e 3ª Nacional. Então eu jogava no Logi entre as equipes de 2ª Nacional e 3ª Nacional. E agora na França eu ainda não sei que divisão que eu vou jogar, mas o meu objetivo lá é estar entre os 1000 melhores atletas federados. Na França, eu fiquei surpreso com esse número, são 254 mil federados. 254 mil federados. Então eu não sei como é que funciona muito bem o nível, eu sei que é um nível muito forte, mas eu não sei em detalhes como que eu vou me encaixar lá. Mas eu tenho como objetivo de estar no fim dessa próxima temporada entre os 1000 atletas franceses. Né? Com relação ao Brasil, é muito curioso, cara, porque faz 5 anos que eu não jogo lá. Eu joguei muito pouco evento de nível nacional, porque eram eventos que eram muito caros de se jogar. Os poucos eventos que eu joguei, em geral, principalmente os últimos, eu joguei muito mal. Então, eu nem sei que absoluto que eu seria lá hoje. Eu chutaria, tá? Chutaria. Absoluto B. Mas eu não sei, isso depende também de quantos atletas que tem no absoluto A, não sei se são muitos ou são poucos. Eu não sei como é que funciona isso direito, entendeu? Então é verdadeiramente um chute. Tá? Eu chutaria que eu sou absoluto B no Brasil. Mas eu tenho essa curiosidade, eu vou tirar isso a limpo um dia e vou participar de competições no Brasil para testar verdadeiramente meu nível lá, né? E é isso, hoje tenho muito menos tempo, hoje minha prioridade não é ser atleta, já há alguns anos, mas eu estou muito feliz, estou muito empolgado porque eu tive uma relação, talvez eu diria, até um pouco doente com ser atleta de tênis de mesa.
Então, todos os períodos da minha vida, ou eu queria ser atleta olímpico, ou muito bom, ou profissional, ou levar minha vida só como atleta, ou eu, já que eu não vou ser atleta profissional, atleta olímpico e tudo, então eu não vou nem jogar. Então, eu sempre fui muito radical com algumas coisas, isso é um defeito meu. Em certos aspectos é uma qualidade, eu acho também, mas na maioria deles é um defeito. Que é ser radical com as coisas, é me jogar de cabeça, tipo, ou é tudo ou é nada. Então agora acho que é a primeira temporada em que eu vou encontrar esse equilíbrio, assim, do tipo, tênis de mesa é importante pra mim, eu gosto muito de jogar, eu vou me dedicar no tempo que eu tenho, mas não é minha prioridade, né? Eu tenho trabalhos para realizar, eu tenho treinos para dar, aulas particulares, tenho minha família, tenho minhas crianças que estão na escola agora, estão crescendo, tenho uma série de outras coisas e aonde eu conseguir encaixar o tênis de mesa, eu vou me dedicar ao máximo para ser o melhor que eu posso ser nessas circunstâncias. Se for para estar entre os 200 melhores atletas da Bélgica, pô, que legal, já é alguma coisa, já é bom. Se for para estar entre os 150 melhores, pô, melhor ainda. Se é para estar entre os 1000 atletas da França, pô, que legal. Então eu acho que é possível buscar o progresso dessa forma equilibrada. É essa que vai ser a minha relação com o tênis de mesa a partir de agora, temporada 2025-2026 aqui na Europa, depois de mais de 20 anos jogando. E basicamente é isso. Beleza, turma? Então esse é um vídeo mais para elucidar. Eu contei algumas resenhas aqui, então acabou ficando um pouco longo o vídeo, mas é mais para elucidar quem eu sou na fila do pão, digamos assim, né? Com relação a treinador também nem coloquei aqui, mas aí me dediquei bastante nesse período também, fiz a minha universidade, educação física, depois complementei educação física em outra instituição, depois fiz pós-graduação em nutrição esportiva, que faz parte do meu trabalho, em treinamento físico no esporte também, fiz curso da ITTF para me tornar treinador em 2011, aí já se vão quase 15 anos que eu fiz o curso da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Basicamente é isso, eu gosto mais de ser atleta, mas hoje mais ligado à minha profissão é ser treinador, né? Beleza, turma? Obrigado por quem ficou até aqui, até o próximo vídeo, valeu, beijo!